Bem-vindo ao canal e Audiolivro. Conheça a plataforma Odyssey, onde disponibilizamos audiolivros exclusivos. Acesse agora odyssey.com/e-audiolivro. Livro A Morte do Universo. Ficção científica hard, de Ardor Brandon Q. Morris. Ciclo IA 7.3, K2-288-BB. Café, John. Kepler levantou a cabeça. Esse mordomo o aborrecia. Johannes. Johannes, quantas vezes eu terei que dizer? Perdoe-me, Hannes, o mordomo pronunciou o nome com J português, de forma incorreta. Kepler suspirou. Pense nisso como um Y. Johannes. Johannes. Sem problemas. Basta me chamar de Kepler. Ele se levantou do assento em que havia passado a noite em modo de sono. Poderia imaginar um café fresco e croissants. Muito bem, disse o mordomo, vou chamá-lo de Kepler. O mordomo fez uma reverência impecável, pelo que se podia dizer, e conduziu Kepler até a sala contígua. Onde será que Zeni conseguiu esse modelo antiquado? Estimou a idade do serviçal em pelo menos 2 quilociclos. Os mordomos do velho mundo tinham voltado à moda por um curto período. Kepler havia exteriorizado suas lembranças desse específico ano na Terra, então não conseguia se lembrar de qualquer outro detalhe. De todos os modos, esse mordomo poderia ter vários mega-anos. Quem saberia dizer ao certo? Agora? Kepler ficou imaginando se deveria perguntá-lo, mas a verdade é que parecia um tanto quanto inapropriado. O mordomo era uma máquina, mas desempenhava seu papel de forma tão verossímil que Kepler sentia um certo respeito por ele. Por favor, perdoe-me, venerável Kepler, disse o mordomo, por não atender aos seus requisitos de idioma. Minha memória de vocalização não é mais tão flexível desde a última mega explosão de luz de K2-288b. Por que você não a consertou? Não era uma prioridade. Claro, pensou Kepler. Há quanto tempo Zeni não dá as caras por aqui? O mordomo não devia ter tido nada para fazer por alguns ciclos, até a chegada de Kepler em K2-288-BB, seu café da manhã, disse o mordomo, apontando para a mesa. A mesa parecia ser feita de madeira. Uma imitação excepcional. Você quase podia sentir o cheiro de madeira de lei. A sala estava banhada pela luz atmosférica. As paredes brilhavam em um amarelo cálido. Do outro lado, o fogo ardia em uma lareira. Kepler deu a volta na mesa. O fogo irradiava calor. As chamas lambiam os troncos. Que excelente trabalho! Zeni sempre havia tido uma queda pelo luxo. Esses não eram algoritmos em ação. O holograma teria que ter sido desenhado por um humano. Havia apenas 2 mestres holográficos capazes de algo assim. Kepler se ajoelhou diante da lareira. O mestre devia ter deixado sua assinatura em algum lugar. Talvez ele a reconhecesse. Estendeu a mão para levantar o tronco superior. Ai! Kepler gritou em estado de choque, puxando de imediato a mão. Ou o holograma não tinha circuito de segurança ou... Mordomo, qual o problema com este holograma? Kepler olhou para a mão que havia entrado em contato com as chamas. Estavam se formando 2 grandes bolhas na pele, brancas no meio e rosadas nas bordas. Ele ativou os sensores de dor que haviam se desligado automaticamente. Queria apreciar a dor. As feridas queimavam como o próprio inferno. Concentrou sua percepção nelas. Essa era a vida. Já não era tão fácil estar em contato com algo assim. A lareira não é um holograma, disse o mordomo. A madeira vem da terra. Será que havia algo de orgulho em sua voz? Se Kepler não tivesse ouvido ou interpretado mal, então esse mordomo não poderia ser uma inteligência artificial de nível 1, conforme prescrito para servos comuns. Isso combinaria com Zeni. Ela gostava de ultrapassar limites. Mas o que mesmo o mordomo tinha acabado de dizer? Kepler se virou para enfrentar as chamas novamente. Madeira de verdade estava queimando nessa lareira. Kepler não podia acreditar. Sem dúvidas, Zeni sabia o que estava fazendo. Ela estava queimando biomassa, cultivada organicamente. Já fazia muito tempo que não havia florestas na Terra. A última árvore tinha sido incinerada quando o Sol havia se expandido em uma gigante vermelha, megaciclos atrás. Ou o mordomo estaria mentindo para ele. As IAs de nível 1 não poderiam mentir, e nem mesmo as de nível 2, caso Zeni o tivesse atualizado ilegalmente. Kepler se levantou. Respirou fundo,
Então se voltou para a mesa. Será que o alimento também havia sido gerado biologicamente? Nada aqui o surpreenderia agora. Por favor, sente-se, disse o mordomo, puxando a única cadeira. Kepler deu a volta na mesa e aceitou o convite. O mordomo empurrou a cadeira. A madeira rangeu quando se sentou. À sua frente havia um grande prato e um copo. Era um copo simples, transparente, uma forma cilíndrica estreita contendo um líquido incolor. Ele o pegou e bebeu um gole. Continha água fresca e límpida, quase sem gosto. No prato havia uma mistura de legumes e meia ave assada, provavelmente um frango, mas Kepler não tinha certeza. Nos últimos quilociclos ele havia se nutrido de forma biótima. O frango poderia ser também um pombo ou um pato. Ele não conseguia mais se lembrar do tamanho real desses animais terrestres. Esse conhecimento provavelmente estaria entre as lembranças que ele havia exteriorizado. Era a única maneira de impedir que a carga de memória de tantos megaciclos envenenasse gradualmente seu cérebro. Alcançou os talheres. Um garfo e uma faca estavam em ambos os lados de seu prato. Cuidadosamente cortou um pedaço da carne do animal, enfiou na boca e fechou os olhos. Era frango, não havia dúvida. Ele não tinha se esquecido desse sabor. Mastigou bem e engoliu, depois abriu os olhos novamente. Isto é frango, declarou. Muito bem, Johannes, replicou o mordomo. Você é o primeiro convidado em muito tempo que o reconhece. Johannes, de novo. Oh, bem, isso não poderia ser evitado. Apesar de tudo, Kepler se divertiu com a maneira como o mordomo elogiou, como alguém elogiando uma criancinha. É, da terra. Quis saber. O mordomo sorriu. Não. Você sabe que isso não é possível. Kepler assentiu. A terra estava morta havia megaciclos. O material orgânico do frango já teria se decomposto muito tempo atrás. Os nanofabricadores deviam tê-lo fabricado aqui mesmo em K2-288BB, mas, e a madeira? Foi uma feliz coincidência. Coincidência. Uma 99 tinha um carregamento de madeira. A nave havia feito um circuito completo pela Via Láctea, mas a madeira mal havia envelhecido. Zeni a comprou. Era uma explicação mais ou menos crível. A 99% da velocidade da luz, o tempo passa muito devagar. Mas essa madeira devia ter um valor enorme e sua amiga estava simplesmente queimando o material? Por que Zeni não constrói algo com isso? Ele perguntou. Não posso falar pela minha dona. Mas esta mesa é feita com a madeira. Tenho instruções para garantir a máxima comodidade dos convidados. Obrigado, eu me sinto honrado, disse Kepler. Ele não conseguiria mais que isso do mordomo. As IAs mordomos eram otimizadas para evitarem perguntas desconfortáveis. Em vez disso, Kepler se concentrou na comida. O frango estava realmente delicioso. As fibras da carne quase se derretiam em sua língua. A pele estava dourada e tinha um aroma agradável. A combinação de vegetais realçava perfeitamente o sabor com ervas e condimentos doces. Kepler empurrou para trás a cadeira. Seu prato estava vazio. Foi um verdadeiro prazer, disse. O mordomo fez uma reverência e lhe ofereceu um guardanapo úmido. Kepler limpou a boca e as mãos com o mesmo. Eu não queria incomodá-lo enquanto estava comendo, mas a 99 que você estava esperando anunciou que chegará amanhã. Ainda bem que está chegando ao fim toda a espera, pensou Kepler. Respirou fundo, então lentamente soltou o ar. Esse corpo era perfeito, mas estava ficando cansativo, especialmente nos últimos dias. Kepler já não se sentia em casa, revestido por esse corpo. Muito obrigado pela refeição, disse o convidado, devolvendo uma leve reverência. Vou para o meu quarto agora. Perfeitamente. Vou acordá-lo com tempo de sobra antes da chegada da nave. Ciclo. IA 7.4, K2-288BB. Kepler abriu a escotilha da câmara de descompressão com um forte empurrão. A umidade no ar se congelou imediatamente e se elevou como vapor branco. Ele subiu pela escada curta. No segundo degrau, a pele de suas mãos já estava descolorida. Primeiro ficou branca, depois cinza. Então a pele se congelou. Não era de se estranhar. A uma temperatura exterior de 180 graus negativos. Kepler desligou os sensores de dor. Ele não tinha tempo agora para antigas sensibilidades biológicas. A superfície se encontrava em perpétuo crepúsculo. O planeta orbitava em uma rotação capturada em torno de sua estrela, K2-288b,
a qual pairava como uma lâmpada fraca acima dele. O disco do Sol era grande no céu, mas já não emitia demasiado calor. Muitos gigaciclos atrás, esse planeta devia ter estado na zona habitável. Mas agora estava morto e tão frio que até mesmo a atmosfera havia se congelado, espalhando-se pela superfície em um manto de neve e gelo. Seus pulmões estavam ardendo. Ele precisava ser mais cuidadoso. Kepler parou de respirar. Seria estúpido se esse corpo falhasse antes que ele chegasse à nave. Ele acordaria em outro corpo substituto, mas teria perdido um tempo precioso. A verdade é que ele havia falhado em realmente apreciar seu hospedeiro por um longo tempo. Tempo. Se você for imortal, isso não tem muito significado. Mas isso tinha mudado desde que descobriu que o fim estava chegando. Kepler caminhou pela neve seca, a qual estalava sob seus pés a cada passada. Seu corpo conduzia o som, o qual ele não seria capaz de sentir sem atmosfera. As solas de seus sapatos desportivos eram finas. Colocou a mão direita no bolso da calça. Isso não foi uma boa ideia, porque a pele nas costas de sua mão se soltou, revelando metal azul brilhante por baixo. Sempre se enojava ao ver seu corpo substituto nesse estado. A nave apareceu à sua vista. Parecia uma enorme lata. Tinha deixado seu sistema de propulsão interestelar em órbita. Por razões de segurança, tinha pousado longe da casa de Zeni. Os humanos eram infalíveis, mas não tinham conseguido transferir essa qualidade para as coisas que construíam. Esse era o dilema da época e dos gigaciclos anteriores. Kepler frequentemente se preocupava com esses tipos de pensamentos. Era um problema que os humanos compartilhavam com o Deus da Bíblia. Nenhuma criação pode ser considerada perfeita se você não reconhecer que seja estúpido demais para reconhecer a perfeição. Isso levava apenas duas conclusões possíveis: ou não havia Deus, ou Deus era um deles. Por alguma razão, ele preferia a segunda possibilidade. Olá, Kepler saudou a inteligência artificial da nave em uma voz feminina. Que bom que veio nos receber pessoalmente. Veio nos receber. Será que a inteligência artificial se dividiu? Isso às vezes acontecia quando as naves viajavam por um longo período. Porém, isso era mais comum com as 95, nas quais o tempo a bordo era muito mais lento. Os transportadores interestelares geralmente eram equipados com pelo menos uma inteligência artificial de nível 3. Eram muito mais adaptáveis, apesar de que bem mais sensíveis. Bom, diga alguma coisa, Kepler, a inteligência artificial o advertiu. É indelicado não responder. Eu só estava pensando sobre o nos receber. Qual é, Kepler, não está nos reconhecendo? Ele estava confuso. Nunca havia se interessado por quais IAs controlariam quais naves. Apenas se preocupava com a carga. Qual o problema com essa inteligência artificial? Kepler, você não se lembra nem um pouquinho da convenção em Sagitário Asterisco? A inteligência artificial de uma nave perguntando a ele sobre a convenção, onde tinha sido decidido acabar com o universo. Então lhe ocorreu algo. Claro. 2 pessoas haviam se instalado a bordo de uma 99. Os Curies. Mas eles também a estariam usando como transportador? Marie, Pierre, são vocês? Cara, demorou para a ficha cair, hein? Disse uma voz masculina. Ele reconheceu a voz de Pierre Curie, quem havia feito um discurso na convenção. Perdoem-me, retratou-se Kepler. Eu não esperava que vocês estivessem cumprindo ordens de transporte. Simplesmente esta acabou sendo a melhor maneira. De todos os modos, queríamos falar com você, e ademais você está nos pagando pela viagem. Entendo. Deve ter sido uma enorme coincidência. Digo, vocês terem visto meu pedido no hora 8799BZN sabe sobre a sua visita? Nós o estamos seguindo há algum tempo, Kepler. Você muda de sistema com tanta frequência que é como se estivesse fugindo. Ainda não conseguimos falar com Zeni. Ela deve estar a caminho em algum lugar na direção do centro galáctico. O que vocês estavam querendo comigo? Perguntou Kepler. Vamos explicar isso acompanhados de um bom vinho tinto. Sempre temos algumas garrafas em nossa bagagem. De acordo. Uma escotilha se abriu na nave, logo acima do solo. Kepler só percebeu porque estava saindo vapor, tingido de vermelho pelo sol. Ele se aproximou. 2 objetos retangulares emergiram, um ao lado do outro. Estavam deitados em um cavalete fino e cheio de pernas pequenas e articuladas. Os objetos caminharam até ele. O movimento parecia tão absurdo como uma barata de salto alto que ele teve que dar uma risada, embora não fosse a primeira vez que visse a cena. Tudo bem, pode rir da gente, disse Marie Curie.
Os objetos passaram por ele. Pareciam saber onde a câmara de descompressão estava localizada. Kepler se moveu rapidamente, o que era um trabalho suado nessa alta gravidade, alcançou-os e começou a caminhar ao lado do segundo deles. Sem as perninhas estranhas, as coisas se pareciam mais com ataúdes da Branca de Neve. Pareciam feitos de vidro ou alguma outra substância semi-transparente. Mas o material era tão leitoso que o conteúdo não podia ser decifrado. Qual dos dois ataúdes estaria contendo a carga que ele esperava havia tanto tempo? Ao lado da câmara de descompressão de pessoal, outra escotilha muito maior havia sido aberta. No centro havia uma plataforma. Os dois ataúdes se posicionaram sobre ela e fizeram seu caminho para baixo. Kepler desceu pela escada até a câmara de descompressão. Ele teve que esperar que ela se enchesse de ar. Coçava impacientemente a pele morta em sua mão. Deveria deixá-la em paz, mas sua excitação estava aumentando. Por fim, a porta se abriu. Ele começou a respirar novamente. O ar estava tão quente e úmido que o fez se sentir enfermo. Por que será que ele não havia percebido isso antes? O mordomo acenou para ele e o levou para a sala de estar. A mesa já não estava mais aqui. Os dois ataúdes estavam ocupando o lugar. Ele chegou bem a tempo de ver o ataúde da esquerda se abrir com um ruído estridente. Um torso masculino desnudo, em muito boa forma, ergueu-se do compartimento. A pele estava quase sem pigmento. Não havia cabelo em sua cabeça. A criatura olhou ao redor, então puxou um tubo de seu antebraço e removeu os sensores presos ao seu peito. Deu uma limpada na garganta, mas não disse nada. Agora se apoiou na beirada do ataúde e se levantou, enquanto as perninhas finas do ataúde se dobravam na altura dos joelhos. Sua metade inferior também estava desnuda. Não havia genitália, ou pelo menos nenhuma que Kepler pudesse distinguir. Ele nunca tinha visto os curis assim. Ficou corado involuntariamente. Uma reação primitiva, pensou. Mas eles poderiam ter dito algo se a minha presença os incomodasse. A criatura que acabava de sair habilmente do ataúde parecia ser um pouco menor. Kepler tentou comparar suas lembranças de Pierre Curie com a imagem desse ser desnudo, mas não conseguiu. Será que os Curies não tinham participado da convenção em outros corpos? Ele já não conseguia mais se lembrar. Primeiro vamos tomar um banho, disseram os Curies na voz de Pierre. E você obviamente vai precisar de algum tempo para desembalar a sua remessa. Kepler teve que desviar os olhos da forma desnuda que Pierre e Marie Curie compartilhavam. Fazia sentido absoluto economicamente. Eles só precisavam manter um único corpo. Mas ele próprio não teria sido capaz de fazer o mesmo. Outra voz na sua cabeça. Devia ser horrível. Os Curies eram um casal de gigaciclos, mas todo esse tempo certamente não tinha passado sem conflito. E se tivessem uma discussão, nenhum deles seria capaz de deixar o sistema estelar para escapar temporariamente do outro. A porta se fechou ruidosamente. Ele estava sozinho. Kepler se aproximou e parou ao lado do segundo ataúde. Seria um momento delicado. Quanto tempo ele já havia esperado para se reunir? Havia alcançado K2228BB na velocidade da luz. Sempre usava uma transferência laser quando viajava, embora fosse muito caro. Mas isso significava que ele teria que esperar mais tempo no destino, porque apenas os dados que continham sua consciência podiam ser movidos na velocidade da luz, não seu corpo físico. Ele operou duas alavancas antiquadas, montadas uma de cada lado do ataúde. Então a tampa se levantou e ele estava se olhando no rosto. Parecia errado, como se a esquerda e a direita estivessem invertidas, mas era assim que deveria parecer para ele, visto que não era uma imagem espelhada, era original. Diante dele jazia Johannes Kepler ou, mais precisamente, sua concha de carne, clonada umas quantas vezes a partir de suas próprias células. Ele mesmo tinha escolhido o nome, muito tempo antes. Era seu corpo e, portanto, ele mesmo. Como a maioria dos humanos, ele achava difícil viver fora de sua concha por longos períodos, por mais inadequado que fosse para a sobrevivência no espaço. E agora ele já se encontrava preso havia muito tempo nesse robô. Mordomo, por favor, prepare a transferência, solicitou. Perfeitamente, Johannes. Ele pronunciou o Y corretamente. Será que finalmente havia consertado seu vocalizador? Uma porta se abriu à esquerda. O mordomo veio com 2 cabos. Kepler abriu a camisa. Precisamos reparar essas mãos, disse o mordomo. Você saiu sem o traje. Kepler assentiu. Você está ciente de que isso significará a sua morte após a transferência? Lógico. Esta não é a minha primeira vez. Bom,
Sou obrigado a fazer a pergunta. É o protocolo. O mordomo colocou sensores no peito e nas têmporas de Kepler. Então introduziu um cabo no ouvido do convidado. Fez cócegas. O mordomo agora conectou os cabos ao corpo no ataúde. É isso, disse ele. Você pode iniciar a transferência. Obrigado, replicou Kepler. O mordomo se retirou. Kepler desativou o sistema esquelético do robô para que não entrasse em colapso e fosse danificado. Logo checou os sinais vitais do corpo em seu campo de visão. A temperatura do corpo era de 32 graus, o coração estava batendo uma vez por minuto. A entrada poderia ser desconfortável. Havia uma razão pela qual os curis preferiam viajar em seu corpo compartilhado. Kepler respirou fundo. Então seus pensamentos deram a ordem para começar. Estava bem frio. Um frio congelante. Ele procurou febrilmente por palavrões para distraí-lo do frio. Maldito frio. Porra de frio. Seu coração estava martelando. Tentou chamar sua frequência cardíaca em seu campo de visão, mas nada aconteceu. Então se lembrou de que estava de volta ao seu corpo. Se quisesse ver algo para o qual seus 5 sentidos não tinham sido feitos, ele precisaria de um dispositivo externo. Esfregou as mãos. Seus músculos não obedeceram no início, mas gradualmente as coisas melhoraram. Ele tocou seu corpo. Onde não podia sentir nada, esfregava vigorosamente. Aqueceu-se de fora para dentro. Talvez devesse ter aumentado a temperatura ambiente primeiro. Foi aí que ele notou o quão quente parecia estar. O mordomo certamente havia pensado nisso. A dor gradualmente se tornou suportável. Ele puxou as pernas em direção ao tronco. Os músculos formigaram intensamente, mas obedeceram ao seu comando. Agarrou a borda do ataúde com os braços e se ergueu. Por que será que está tão difícil? Claro, este planeta era significativamente maior que a Terra. Se ele planejasse longas caminhadas, precisaria de um exoesqueleto. Mas o fato é que não havia razão para passar longos períodos na superfície. Ele estava sentado. A sensação voltando à sua pele. Ele havia conseguido. Estava de volta em seu corpo. Já não era mais todo-poderoso e invencível. Em seu corpo ele era vulnerável. Sem ferramentas, não sobreviveria por muito tempo. Era como se isso, por si só, tivesse dado um novo sentido à vida. Kepler conhecia bem a sensação. Já havia perdido a conta. Quantas vezes ele havia passado por isso? O corpo só durava algumas centenas de ciclos, então ele precisava seguir em frente. Era mais ou menos viciado em viajar. As viagens eram sua droga. Era o que o ajudava a bloquear o estado atual do mundo. Os curis estavam certos. Ele estava fugindo. Estava fugindo da existência pura. Cada um, dos talvez 10.000 humanos que ainda existiam, estava resolvendo esse problema à sua maneira, porque era difícil ver os outros morrerem. Seria insuportável se o próprio universo tivesse que passar por uma morte lenta. Ciclo. IA 7.5, K2-288BB. Você sabe de onde veio essa cinza? Os curis estavam agachados em frente à lareira onde o fogo tinha queimado 2 dias antes, revirando os restos com a mão esquerda. Não faço ideia, respondeu ele. A cinza ainda está um pouco quente, disse a voz de Pierre. O mordomo ligou o aquecimento aqui ontem, para facilitar a minha transferência. Os curis se levantaram. O rosto dele sorriu rigidamente. Você está mentindo, mas vamos deixar por isso mesmo, disse Marie. Claro que estava mentindo. Ele não podia admitir exatamente que havia permitido que a entropia aumentasse de uma forma tão absurda. O universo estava prestes a morrer porque estava perdendo energia, o caos estava aumentando consideravelmente, e ele estava aqui queimando recursos essenciais até virarem cinzas? Não, eu não estou mentindo. Eu não acendi fogo. E isso era verdade. Ele limpou a garganta. Na verdade, vim aqui para ficar sozinho, disse. Você está aqui para ficar sozinho? Sim, essa era a ideia. Essa era a ideia. Assim eram os curis, a reputação deles os precedia. Ele não deveria deixar que isso o afetasse. Kepler cruzou os braços e sorriu. Tudo ficou quieto por um tempo. Marie estava obviamente esperando que ele dissesse alguma coisa, para que ela pudesse repetir. Mas ele não iria fazer esse favor a ela, embora quisesse saber por que os dois estavam aqui. Você tem que admitir que você poderia ter ido a quase qualquer lugar. A Via Láctea tem 300 bilhões de planetas. Procuramos em todos eles.
Bem, quase todos. Quase nenhum deles representa qualquer ameaça à empresa. E ainda assim você escolheu o K2-288BB em particular, onde Wang Zhenyi construiu uma base. Você deve ter se dado conta de que o risco de encontrá-la aqui era bastante alto. Sim, tive muita sorte de que ela não estivesse aqui. Não, Johannes, disse Pierre. Pesquisamos também sobre você, embora tenha demorado alguns megaciclos. Você compartilha um passado com Zhenyi. O que estava querendo dela? Nada mesmo. Eu só queria ficar sozinho. Ela raramente está em casa. Não acho isso muito plausível, disse Marie, dadas as muitas alternativas nas quais você teria solidão garantida. Eu não me importo, replicou. Isso não era verdade. Ele achava as perguntas desconfortáveis e os curis o estavam intimidando. Mas não podia deixar transparecer. Ele tinha escolhido seu destino deliberadamente. Esperava encontrar Zhenyi aqui. E ainda esperava que ela chegasse algum dia. Estamos nos perguntando por que você não está nos contando a verdade, insinuou Pierre. Por que você está realmente aqui? Eu já te disse. Marie suspirou. Não vamos chegar a lugar nenhum com isso, disse. Você não precisa ter medo de nós. Somos amigos. Amigos? Ele não conhecia ninguém que fosse amigo dos curis. Gagarin e Armstrong, talvez. Ou Han e Meitner, a outra dupla de físicos. Quanto tempo faz que não vejo esses dois? Não estou com medo. Só não sei o que vocês querem de mim, rebateu. Não queremos absolutamente nada de você, disse Marie. É sobre Zhenyi. Ouvimos dizer que ela está minando o projeto de resgate. E o que isso tem a ver comigo? Você viajou algumas centenas de anos-luz para visitá-la. Tudo bem, eu queria falar com ela e não me incomodei em esperar centenas de ciclos por uma resposta. Você poderia ter se congelado como fazem todos os demais, disse Pierre. Kepler balançou a cabeça. Na verdade, tinha se tornado prática comum dormir longos períodos enquanto se esperava uma resposta. Se seu correspondente estivesse a 100 anos-luz de distância, vocês ainda poderiam falar um com o outro de maneira totalmente normal, desde que passassem os 200 ciclos de espera em um estado de inconsciência. Mas o tempo que lhes restava já não era mais infinito. Desde que havia tomado conhecimento desse fato, ele vinha tentando prescindir de tais métodos. Mas, nesse caso, ele teria preferido não se incomodar em manter qualquer tipo de conversa. Isso não é para mim, disse, por fim. Acho um desperdício. Tudo bem, disse Pierre. Os curis perambulavam pela sala. Parecia que eles estavam imersos em pensamentos. Mas, na realidade, provavelmente estavam conversando sem que ele pudesse ouvi-los. Kepler se levantou, foi até a lareira e se agachou diante dela. Passou os dedos pela cinza. Estava realmente quente. Ele realmente deveria cuidar bem deste corpo. Se algo acontecesse com ele como que havia acontecido 2 dias antes, poderia haver consequências terríveis, apesar dos nanofabricadores. Seu dedo indicador tocou algo redondo e fresco. Kepler queria retirá-lo e dar uma olhada, mas pensou melhor. Talvez não tivesse sido uma coincidência. O objeto devia estar escondido na madeira. Será que Zhenyi lhe havia deixado uma mensagem? Ele não conseguiria olhar ou ler o que quer que fosse, enquanto os curis ainda estivessem aqui. Ele se levantou novamente e limpou os dedos cinzentos na calça de algodão claro. O mordomo iria repreendê-lo quando visse as manchas. A calça tinha sido confeccionada ontem. Kepler se sentou nesta que ainda era a única cadeira. O mordomo havia retirado os ataúdes, mas não tinha trazido uma cadeira extra. Parecia que também não gostava muito dos curis. Kepler não podia culpá-lo. Eles eram cientistas brilhantes. Tinham desenvolvido o processo que supostamente levaria à reinicialização de Sagitário a asterisco como um quasar. E agora estavam obcecados com trivialidades como a visita de Kepler a Zhenyi. Algo estava muito errado. Então, sobre o que você queria conversar com Zhenyi? Voltou ao tema Marie. Sobre as minhas experiências em hora 8799b. Vocês não podem imaginar quão denso é o cinturão de asteroides, respondeu. Você sabe que podemos efetuar uma extração de suas memórias externalizadas? Indagou Pierre. Mas para que isso aconteça, tenho que estar sob suspeita de ter cometido um crime. Você precisaria de um mandado da inteligência artificial juíza da Terra. A Terra está longe. Só a solicitação levaria alguns quilociclos, e a resposta ainda mais. É verdade, concordou Marie, e seu tom soou conciliatório. É por isso que queríamos falar com você pessoalmente.
Você não tem nada a temer de nós. Kepler não tinha tanta certeza disso. Marie articulou a última frase de uma forma que parecia uma ameaça. Ela era muito boa nisso. Se ele soubesse de alguma coisa, será que teria contado? Só que ele não sabia de nada. O que lhes dá o direito de me interrogarem assim? Estão perdendo seu tempo, disse ele. Eu também tenho essa impressão, analisou Pierre. Acho que deveríamos ir embora. Sim, nós deveríamos. Quando a dupla falava em voz alta, quase pareciam loucos. Será que era realmente uma boa ideia se entregar assim a outra pessoa? Kepler estava satisfeito por nunca ter precisado disso, mesmo com Zene, a quem ele amava de verdade havia muito tempo. Ciclo. IA 7.6, K2-288bb. Kepler fez uma reverência, como era costume nas despedidas. Os curies subiram de volta para dentro do caixão. O mordomo tinha sugerido um traje espacial, mas eles haviam recusado. A tampa se fechou e o oblongo objeto de vidro, sobre suas próprias perninhas, partiu de volta para a nave. Tinha sido uma visita curta. O que estariam dizendo sobre ele agora? Obviamente não acreditaram nele. Ele tinha vindo aqui para se encontrar com Zene. Esperava que talvez ela ainda sentisse algo por ele e que pudesse lhe emprestar algum dinheiro. Sua constante fuga custava caro. Você não conseguia uma 99 por menos de 100 mil gigas, mesmo para uma curta viagem de 100 anos-luz. 1 giga equivalia a 1 gigawatt-ano, por si mesma uma quantidade enorme de energia. Só que, para acelerar uma nave até quase a velocidade da luz, isso consumia muita energia e, portanto, era caro, mesmo com a mais nova tecnologia. A tecnologia em si não havia se desenvolvido nos últimos megaciclos. Os humanos restantes tinham outras coisas para fazer. Estavam preocupados consigo mesmos ou com o projeto de resgate. Cada indivíduo recebia, para seu uso pessoal, uma proporção fixa da energia total produzida pelos humanos. Mas mesmo o número de esferas de Dyson, que sugavam energia das estrelas, já não estava mais crescendo. E, ao mesmo tempo, as estrelas estavam gradualmente sendo extintas. O universo tinha envelhecido, e a humanidade havia se estagnado. N tinha supostamente herdado enormes reservas de energia de seus ancestrais. Dizia-se que ela era epicamente rica. Ninguém sabia onde ou como estava armazenando suas provisões, e ela não havia confiado isso a ele até o momento. Kepler supunha que estavam armazenadas em algum lugar como energia potencial em um campo gravitacional, mas ela também poderia tê-las armazenado quimicamente. Ele imaginava um sistema solar no qual os planetas fossem compostos de hidrogênio congelado. Ele a havia questionado quando tinham se encontrado pela última vez. Devia ter escolhido o momento errado. O mais certo é que ela estivesse esperando uma declaração mais romântica. Mulheres. Nenhum empréstimo tinha sido negociado. Ela simplesmente havia recomendado que ele renunciasse à extravagância de viajar em seu corpo biológico. Um raio laser modulado precisava apenas de 1/3 da potência de uma esfera de Dyson média. Mas N não entendia. Ele precisava deste corpo, não de qualquer substituto. Mesmo quando estava sempre em movimento, ele precisava de algo que o fizesse se sentir em casa. Como isso poderia funcionar com um corpo robótico fabricado no destino? Somente uma vez ele viajou como energia pura. Não tinha sido capaz de obter uma 99 antes da convenção na órbita de Sagitário A asterisco. A frota humana já havia sido dizimada nessa época. Ele se lembrava da experiência com horror e nada mais. Os destacamentos avançados estavam abarrotados. 10 mil visitantes. Os organizadores provavelmente nem seriam capazes de imaginar um número tão grande de pessoas. Hoje era uma coincidência incrível o fato de 3 indivíduos se encontrarem em um mesmo lugar. Isso se você excluísse seres múltiplos como os curies. Kepler mal havia acompanhado a discussão em si. Era sobre o projeto de resgate. Os argumentos a favor, apresentados por Pierre Curie, pareciam-lhe conclusivos, razão pela qual ele tinha votado a favor. Não obstante, uma minoria vocal tinha se mostrado contrária. Ele só conseguia se lembrar de alguns nomes. Einstein, Platão e Scott estavam entre eles. Kepler não tinha ouvido falar sobre eles desde então, mas isso não significava nada. Dos cerca de 10 mil presentes em órbita, em volta do buraco negro, ele só teria ouvido falar de outros 3, os Curies e Zene. E ele nem tinha visto sua amiga naquele tempo. Johannes. Posso lhe preparar algo para comer? O mordomo o tirou de seus pensamentos, mas ele não se importou. Isso seria muito gentil da sua parte, respondeu. Que tal um de jejum inglês?
Eu preferiria o almoço. N disse que você prepara um bife excelente. Bem, eu tenho que dar o crédito aos nanorobos, mas a receita, até onde sei, só está disponível em meus bancos de memória. O mordomo abaixou um pouco a cabeça, voltando a enfatizar sua modéstia. Excelente trabalho, pensou Kepler. A inteligência artificial sabia exatamente como influenciar os humanos. Era definitivamente superior a um nível 1. Mas isso não tinha importância para ele. No passado, havia desenvolvido e otimizado inteligência artificial. Se ao menos tivesse otimizado sua própria inteligência o suficiente para ter pensado, antes do início da jornada, em garantir que sua anfitriã estivesse presente. Mas ele simplesmente havia confiado na hipótese de que Zeni permaneceria em sua base. O problema era que suas provisões estavam tão esgotadas que ele nunca mais conseguiria sair daqui sem um crédito considerável. Assim, teria que esperar por Zeni, para o bem ou para o mal. No momento em que o mordomo serviu o bife, Kepler parou de se ressentir de ter que ficar ali por um período indefinido. Até o aroma era indescritível. Se ele excluísse a possibilidade improvável de que Zeni estivesse administrando uma fazenda de gado, então era uma nanoprogramação genuinamente magistral. As minúsculas máquinas não apenas tinham que constituir a carne a partir de suas matérias-primas, senão que também tinham que emitir, no momento certo, precisamente o aroma que seu nariz esperava do bife perfeito. Ele nem conseguia dar um nome ao evento. O mordomo estava ao lado dele com um moedor de pimenta erguido. Posso polvilhar um pouco de pimenta de Madagascar sobre o seu bife? Por favor. O moedor foi agitado em um movimento elegante, cerca de 20 centímetros acima do bife, de modo que uma fina névoa de pimenta foi espalhada sobre a carne. Kepler se lembrou um pouco das cinzas na lareira. Eram da mesma cor. O orbe de metal. Com sorte, o mordomo não tinha descartado os restos. Kepler olhou para a lareira. Daqui ele não conseguia dizer se já estava limpa. Há algo errado. Quis saber o mordomo. O bife está perfeito. Mas eu estava pensando sobre a lareira. A lareira. Quer que eu a acenda? Receio ter que decepcioná-lo. A senhora. Wang me instruiu claramente a acender o fogo apenas uma vez e, de forma alguma, limpá-la. Isso não o fez se perguntar o motivo? Talvez essa fosse a pergunta errada. Se Zeni havia deixado instruções específicas por causa dele, então ela também deveria estar ciente de que ele estaria vindo. Mas como? Será que ela teria encontrado sua ordem de transporte de hora 8799B, como tinham feito os curies? Sendo assim, por que ela não teria esperado por ele? Talvez ela estivesse com medo. Bem, Johannes, não me cabe perguntar sobre as decisões da minha senhora, disse o mordomo. Sinto um pouco como se você estivesse zombando de mim, agora, correndo o risco de soar indelicado, replicou. O que você quer dizer, Johannes? Você é no mínimo uma inteligência artificial de nível 2, mas suponho que seja mais como um nível 4. Ainda sendo um nível 2, você não teria outra escolha a não ser se perguntar. Faz parte da definição desse nível, avaliar cada decisão e cada comando. Isso pode ser verdade, Johannes. Eu obviamente avaliei a instrução e achei que estava correta. Mas não sou obrigado a prestar contas disso. Isso é verdade. Obrigado, Johannes. Gostaria de chamar sua atenção para o fato de que seu bife está esfriando. Obrigado. Kepler pegou os talheres novamente. Então, o orbe estaria esperando por ele nas cinzas. Ele poderia tirar um tempinho agora para aproveitar uma boa refeição. Sempre deveria reservar um tempo para isso. Quem saberia dizer o que o amanhã traria? Ele colocou os talheres de lado e o mordomo limpou a mesa. Kepler se recostou. Seu estômago estava desconfortavelmente cheio e, sob sua camisa, o suor escorria por suas costas. Ele precisava se acostumar com seu corpo biológico novamente. A vida era muito mais intensa nele, mas isso também tinha seu lado negativo. Um conhaque para auxiliar na digestão? Perguntou o mordomo. Temos uma seleção exclusiva. Era uma oferta tentadora. Ele não se surpreenderia se Zeni tivesse de alguma forma obtido um conhaque fisicamente destilado, talvez até mesmo um da terra. Não, isso seria impossível. Nenhuma bebida duraria tanto tempo. Obrigado pela oferta, mas vou rechaçar, respondeu Kepler. Estou sentindo muito calor. Você poderia, por gentileza, baixar a temperatura em 2 graus. O mordomo inclinou a cabeça. Perfeitamente. Kepler esticou as pernas e deixou os braços pendurados ao lado do corpo.
Era bom o fato de estar sozinho. Se Zene estivesse do outro lado da mesa, ele não iria querer se deixar levar assim. A solidão tinha suas vantagens inegáveis. E o mordomo não se emburrava quando era contradito. Kepler não tinha certeza do motivo. Se fosse uma inteligência artificial de nível 4, tinha um espectro emocional completo. Ele deveria se levantar e dar uma olhada no orbe. Mas haveria tempo para isso mais tarde. Então, simplesmente fechou os olhos e caiu no sono. Ciclo. IA 7.7, K2-288-BB. Kepler acordou banhado em suor. Estava deitado na cama. O cobertor havia se enrolado em sua perna esquerda. Ele chutou a peça de roupa para longe. Devia estar tendo um sonho intenso. Mas ele ainda não estava sentado à mesa quando adormeceu? Kepler passou a mão pelo corpo. Estava definitivamente vestindo pijamas. O mordomo devia tê-lo levado para a cama e retirado suas roupas. Ou retirado suas roupas e então o levado para a cama. Ele imaginou o mordomo elegantemente vestido jogando um homem sobre o ombro e carregando-o para o quarto. Como será que havia conseguido isso sem acordá-lo? Seu corpo provavelmente era o culpado. Os primeiros dias após a reunião eram sempre cansativos. Para seu corpo, apenas algumas semanas tinham se passado a bordo do 99, mas os músculos biológicos se ressentiam por não terem sido usados por tanto tempo. Ele havia reclamado muitas vezes com os fabricantes das câmaras de criostase, mas não houve mais progresso nesse tema específico. A demanda pelo transporte de corpos biológicos era mínima, porque a maioria dos humanos estava contente com corpos de robôs. E cada engenheiro e pesquisador que ainda estava na ativa se ocupava exclusivamente com o projeto de resgate. Acender a luz. Determinou. Nada aconteceu. Essa devia ser uma das peculiaridades de Zene. Eles realmente combinavam bem um com o outro, por mais extravagante que seu comportamento fosse aos olhos de outras pessoas. Kepler se levantou. Deveria haver um interruptor de luz na parede em algum lugar. Zene era malucona. Ele tateou o caminho pelo quarto às cegas. Sua canela se chocou em um obstáculo, provavelmente uma cadeira. Uma dor aguda atravessou sua consciência. Ele queria soltar um palavrão, mas não conseguia pensar em nada adequado. Então suas mãos conseguiram encontrar a parede. Ele se moveu para a direita. Havia um batente de porta. Deslizou as mãos para cima e, por fim, topou com o interruptor. O quarto era bem pequeno. Continha uma cama, um guarda-roupa de aparência antiga e uma cadeira, sobre a qual suas coisas estavam penduradas. Perfeitamente dobradas. Mas por que o mordomo o havia colocado para dormir ali e não no quarto de hóspedes que ele costumava usar? Kepler olhou para si mesmo. O pijama servia na medida. Mas não era o mesmo que ele tinha usado na noite anterior. Talvez aquele estivesse na lavanderia. Kepler abriu a porta. A luz no corredor acendeu automaticamente. Esquerda ou direita? Ele não conseguia se lembrar de qual caminho levava à sala de estar. Escolheu a direita. Depois de alguns metros, passou por uma porta. Seria a sala de estar? Ele abriu a porta e teve que se firmar no batente. Quase tinha se lançado no espaço. O universo se estendia à sua frente. Mas ele ainda conseguia respirar. Kepler lançou suas mãos adiante, queria tatear algo concreto. Não havia parede transparente, como imaginava, então devia ser uma projeção. Ele olhou para as constelações. Acima e à direita, podia observar a espiral de Andrômeda. Essa reprodução devia ser antiga. A galáxia M31, Andrômeda, havia se fundido com a Via Láctea muito tempo atrás. Qual seria o interesse de Zene no passado? Fechou a porta. Um pouco mais adiante, o corredor terminava em outra porta. Ele a abriu e entrou na sala de estar. O mordomo estava sentado em uma cadeira em frente à lareira e olhando fixamente para ela, como se estivesse contemplando o fogo. Mas devia estar em modo de sono. Kepler pigarreou. O mordomo se virou para ele e o encarou com as sobrancelhas erguidas. Pelo jeito, parecia achar o pijama inadequado. Mas Kepler não poderia fazer nada a respeito disso agora. Bom dia, Johannes, disse o mordomo, levantando-se de imediato. Preparo o café. Um bife seria melhor, respondeu. Não, espere, eu vou tomar café. Inglês, por favor. Um bife só o deixaria sonolento. Ele não deveria dormir o dia todo, de novo, ou seu corpo nunca ficaria em forma.
Então devo pedir 15 minutos de sua paciência, replicou o mordomo. Fez uma reverência e saiu da sala por uma porta que Kepler nem tinha notado antes. Caramba, ele queria perguntar ao mordomo por que havia passado a noite no quarto de Zeni. Kepler olhou à sua volta. Queria puxar uma cadeira, mas então notou a lareira. Ajoelhou-se na frente dela e remexeu nas cinzas com a mão esquerda. Ainda estavam quentes. Isso era estranho. O orbe ainda estava ali. Ele o puxou para fora, deu uma sacudidela e se desfez das cinzas. Inspecionou o orbe, girando-o entre os dedos. A peça brilhava metalicamente e irradiava uma certa quantidade de calor. Seria o calor residual das cinzas ou o calor do próprio corpo de Kepler? Metais conduzem bem o calor. Fechou a mão em torno do orbe. Este se encaixava perfeitamente em seu punho. Ele fechou agora os olhos. O orbe parecia estar vibrando. Abriu a mão e o examinou. Não havia nada ali que pudesse vibrar. Devia ter sido apenas seu próprio batimento cardíaco. Qual seria o sentido disso? Será que Zeni estava se permitindo uma gozação com ele, deixando um enigma para que passasse o tempo? Esse não era o estilo dela. Se tivesse algo a dizer, ela dizia. O orbe era uma mensagem criptografada. Mas por que ela simplesmente não determinou ao mordomo o que deveria ser transmitido a Kepler? Se fosse uma inteligência artificial de nível 4, também poderia mentir se a pessoa equivocada a questionasse. Provavelmente, Zeni não confiava em seu próprio funcionário, não havia outra explicação. Mas o mordomo obviamente sabia sobre o orbe. Kepler esfregou o orbe na esperança de que um gênio se materializasse, como nos contos de fadas. Mas não obteve resposta alguma. Ele imaginou Zeni. Ela era a mulher mais inteligente que ele já havia conhecido, e uma excelente psicóloga. Não se tratava da mensagem, pelo menos não especificamente. A coisa tinha a ver com ele, o visitante. Eu vejo através de vocês, Zeni. Disse, e ficou chocado ao ouvir sua própria voz. Sua ex-namorada queria atraí-lo. Se ele se ocupasse com o orbe, desenvolveria um interesse em qualquer segredo que estivesse escondido na peça. E devia ser um segredo grande e perigoso para que Zeni tivesse ido tão longe. Ela certamente estava tentando resgatar o mundo novamente. Gigaciclos atrás, ela já havia tentado evitar a colisão entre a Via Láctea e Andrômeda, porque havia um pequeno risco de que o Sol e a Terra fossem arremessados para fora do sistema. Ninguém a havia levado a sério, incluindo ele mesmo. Essa tinha sido a razão da primeira separação dos dois. Mas no final nada aconteceu. A Terra continuava orbitando no quintal da nova galáxia, agora elíptica. Se o mordomo tivesse dito, Kepler, venha e ajude a minha chefe a resgatar o mundo, ele teria educadamente recusado. Mas agora que estava segurando este estranho orbe em sua mão, ele não conseguia resistir a querer descobrir seu significado. Zeni era esperta. Kepler se sentou à mesa com o orbe. Permaneceu segurando-o com as duas mãos, e em dado momento, tentou abri-lo. Mas seus dedos simplesmente escorregaram. Ele o sacudiu, mas não parecia haver nada móvel em seu interior. De todas as formas, não era oco. Agora, segurou o objeto bem perto dos olhos. Talvez houvesse algumas letras miúdas na superfície. Mas não havia nada. A superfície era polida, lisa e perfeitamente redonda. Talvez ele devesse observá-lo no microscópio ou cortá-lo. Não, destruí-lo seria a última opção. Kepler bocejou. Seu corpo estava pronto para voltar a dormir. Colocou o orbe na mesa de madeira e deitou a cabeça ao lado da peça. Isso fez com que o orbe parecesse maior. A mesa estava agradavelmente fria. Ele soltou o orbe e este rolou em sua direção, até bater em seu nariz. Sentou-se ereto e segurou o orbe, mantendo-o parado. A mesa está um pouco desnivelada, disse. Nenhuma resposta. Mas ele estava acostumado a ficar sozinho, afinal de contas. Isso vinha do fato de nunca ter companhia quando viajava. A porta na parede dos fundos se abriu. Era o mordomo. Quem mais poderia ser? Kepler ficou surpreso por ficar surpreso. Realmente deveria prestar mais atenção à sua saúde mental. O mordomo deixou o café na mesa. O prato estava coberto, mas cheirava tentadoramente a ovos fritos e torradas. O mordomo trouxe uma xícara grande e branca e nela serviu chá. Kepler observou a superfície do líquido. Parecia estar nivelada. Espere 1 minuto. Ele colocou a esfera na mesa novamente, no mesmo lugar. Ela rolou na mesma direção de antes.
É possível que esta mesa seja desnivelada? Perguntou, embora o chá já tivesse lhe dado a resposta. De forma alguma. A mesa foi fabricada com absoluta precisão, respondeu o mordomo. Então por que a esfera está rolando? Ele colocou a peça na mesa mais uma vez, e mais uma vez ela se moveu em sua direção. Vamos ver, disse o mordomo. Então pegou um guardanapo da mesa, dobrou várias vezes e o empurrou por baixo da perna da mesa, no canto para onde o orbe tinha rolado. Tente agora. Kepler colocou o orbe na mesa. O objeto rolou em sua direção, exatamente na mesma velocidade de antes. Isso é desconcertante, repôs o mordomo. Eu também acho. Kepler se pôs de pé e levantou a mesa com a mão direita, pelo canto sob o qual o mordomo tinha colocado o guardanapo. Agora o tampo da mesa estava obviamente desnivelado. O chá se derramou pela borda da xícara. Uma poça se formou no pires. Com a outra mão, ele colocou o orbe de volta na mesa. O objeto rolou em sua direção. Ladeira acima. Ele segurou o orbe e deixou a mesa cair. Um barulho alto. Mas chá derramou. Isso foi desnecessário, disse o mordomo. Kepler se sentou. Segurou então o orbe na frente do rosto e o observou de todos os ângulos. Que tipo de truque de mágica é esse? Indagou, talvez a si mesmo. Tem um ímã na mesa? Claro que não, respondeu o mordomo. Qual seria o sentido disso? Talvez me fazer, eu não sei. Kepler colocou o orbe de volta na mesa e trouxe o prato para perto do objeto. O orbe rolou em direção à borda do prato. Sem pensar, Kepler colocou a mão na frente do orbe, mas pouco antes de atingir o prato o objeto mudou de direção. Rolou agora em uma curva, em direção ao centro da mesa, e ali mudou de direção novamente e retornou em um zigue-zague duplo. Empurrou o prato para o lado, decidido. Tinha perdido o apetite. Você pode, por favor, retirar o prato? Pediu. Como quiser. Kepler pegou o orbe. Parecia o mesmo de antes. O que a peça estava tentando lhe dizer, colocou-o de volta na mesa. O orbe começou a se mover diagonalmente em direção à quina. Claro, porque ele não tinha pensado nisso. O orbe estava escrevendo letras na mesa. Era assim que transmitia mensagens. Kepler simplesmente teria que deixá-lo seguir seu curso ininterrupto. Você pode gravar um vídeo do topo da mesa? Sem problemas, respondeu o mordomo. Kepler se posicionou onde poderia observar melhor o orbe. A coisa realmente estava escrevendo letras. Ele reconheceu um F, um U e um L. Em ocasiões, ele tinha que parar o orbe, visto que não tinha entendido a letra. O orbe não conseguia parar por conta própria. Estava escrevendo em uma sequência infinita. O texto começava enigmaticamente e terminava da mesma forma. Siga-me. Ele leu. Encontrei algo que mudará completamente as nossas vidas. Por favor, ajude-me. Você se lembra daquela noite no sistema Vega? Chame o mordomo pelo nome, o qual eu lhe disse na época, então ele vai ajudá-lo. Já estou voando na dianteira. Talvez eu possa evitar uma catástrofe. As coordenadas são... Ufa! Sim, ele se lembrava da noite a que Zene se referia, embora tivesse sido alguns gigaciclos atrás. Tinham se encontrado para observarem o flash de Hélio de Vega. O universo não oferecia atrações como essa com muita frequência, especialmente não tão perto da Terra, que ainda era verde na época, uma vasta reserva natural. Eles tinham se instalado em uma das luas do único planeta do tamanho de Netuno. Primeiro, passaram dias e noites na cama. Então, esperaram em estado criostático pelo grande evento. O mordomo os havia acordado. Imediatamente após terem se levantado, eles tinham caído um sobre o outro novamente, ainda desnudos. E então Zeni tinha mandado o mordomo se retirar, chamando-o pelo primeiro nome. Mas Kepler não mais conseguia se lembrar do nome. Ele se lembrava, como se fosse ontem, da maneira como havia acariciado todo o corpo dela. Mas, do nome do mordomo. Quem teria se dado conta disso? Então ele se lembrou de que Zeni, sem fôlego, havia dito também que ele deveria prestar atenção ao nome. Isso seria vital porque ela... Ele tentou desesperadamente recordar as palavras, mas sua memória falhou miseravelmente. Será que ele havia exteriorizado isso na Terra? Levaria séculos para solicitar um backup. Estranhamente, ele não estava infeliz com a situação. Isso significava que os eventos não se deteriam por conta dele.
Se não conseguisse se lembrar do primeiro nome do mordomo, ele não poderia acompanhar Zeni. Ela se viraria sozinha. Ela sempre se virava. Ele simplesmente permaneceria ali até que ela regressasse. Já estava ansioso para ouvir histórias de suas aventuras. Kepler se recostou. Agora, sim, um conhaque. Isso seria excelente. Pupi. O mordomo se chamava Pupi, como o primeiro cachorro de Zeni. Na ocasião, Kepler quase tinha morrido de rir do nome, e sua namorada tinha se sentido um pouco ofendida. Merda! Por que ele teria que recordar o nome logo agora? Deu uma olhada para o mordomo. Se não soubesse, Kepler o teria considerado um inglês elegante de cerca de 50 anos. O nome realmente não se encaixava. Ele poderia simplesmente se esquecer de novo. Mas quanto mais ele tentava suprimir a nova informação, mais ela ficava gravada. Pupi, você poderia me servir um conhaque? Pronto, ele tinha dito a palavra. O mordomo se enrijeceu brevemente. Kepler o observou. Se fosse um filme ruim, os olhos do sujeito ficariam vermelhos de repente, mas nada disso aconteceu. Será que ele não tinha ouvido? Gostaria de um tipo específico? Perguntou o mordomo. Não, Pupi. Ele disse de novo. O que será que Kepler tinha em mente? Se o mordomo não o tivesse ouvido da primeira vez, então certamente tinha ouvido agora. Mas o mordomo apenas assentiu. Saiu da sala, voltou em seguida com um snifter de conhaque meio cheio e o entregou ao hóspede. Kepler o segurou sob o nariz e o inclinou ligeiramente. Tudo o que conseguia sentir era o cheiro do vapor de álcool. Realmente não tinha muito conhecimento sobre conhaque. Recomendo que levemos a Mona Lisa para o próximo revezamento Dyson e então nos teletransportemos ao destino, sugeriu o mordomo. Kepler deu uma engasgada ainda dentro do copo em forma de tulipa. Uma gota de conhaque salpicou em seu olho. Caramba, essa coisa queimava. Sua paz e tranquilidade haviam chegado ao fim. O mordomo o tinha entendido corretamente. Seria insensível agora não ajudar Zeni. Isso não combinava com a autoimagem de Kepler. Ele não era uma pessoa cruel. Era um pouco autoindulgente, mas sempre ajudava os amigos em necessidade, especialmente Zeni. No entanto, a sugestão de Pupi não era aceitável. Não posso deixar o meu corpo novamente tão cedo, disse Kepler. A massa cinzenta não suportará tantas transferências em tão pouco tempo. E não vou renunciar a ele. Ninguém pode me pedir para fazer isso. Mas perderemos muito tempo, disse o mordomo, se tivermos que levar em conta sua casca mortal. O que é a Mona Lisa? Uma 95? Ou mesmo uma 97? Ele não conhecia ninguém que pudesse se permitir pagar uma 97 particular. Embora isso não significasse grande coisa, porque ele não conhecia muitas pessoas. A Mona Lisa é uma 99, é claro, replicou o mordomo. Ahá! Então talvez não percamos tanto tempo, afinal de contas. Só precisamos esperar o ciclo de carregamento da esfera de Dyson. Qual é o destino real? Indagou Kepler. Venha, vamos dar uma olhada mais de perto. Pupi o tomou pelo braço. Entraram no corredor que levava ao quarto de Zeni. O mordomo abriu a porta que Kepler já havia tentado abrir nessa mesma manhã. Nosso mapa estelar, repus o mordomo. Eu sei. O mordomo olhou para ele com as sobrancelhas arqueadas. Então, deu alguns passos para dentro do quarto. Kepler se manteve firme no batente da porta. Ainda tinha a impressão de que havia um espaço aberto à sua frente. Se desse mais um passo, mergulharia nas profundezas. Está tudo bem, venha, disse o mordomo. Kepler corajosamente deu um passo à frente. O chão aguentou. A imagem do universo mudou ao seu redor. Aparentemente, o mordomo estava acelerando as imagens. Andrômeda se aproximou da Via Láctea, no centro da qual crescia um imenso buraco negro, e assim foi escurecendo em volta delas, à medida que mais e mais estrelas se extinguiam. Hora atual, comentou o mordomo. Vou dar um zoom. Voaram em direção às estrelas. Aglomerados de estrelas e nuvens de gás se precipitaram na direção deles, envolveram-nos e logo os deixaram para trás. Foi uma jornada rápida que terminou em nada. Estas são as coordenadas que Zeni transmitiu. Perguntou Kepler. Sim. Nenhuma possibilidade de erro. Não. E não parece haver nada aqui. Então teremos que abandonar a jornada, disse Kepler, e se virou para sair do quarto. O mordomo o segurou. Não. Só que tem algo aqui, disse.
Simplesmente não conseguimos ver. Mas os dados do movimento das estrelas nesta região demonstram isso claramente. Realmente não consigo ver nada, disse Kepler. Mas ele já sabia o que o mordomo queria dizer. As estrelas na região eram medidas com precisão. Deviam estar se movendo de uma maneira particular e calculável. Espere, você verá em um momento. As estrelas se dividiram. O mordomo obviamente havia iniciado uma simulação sobre a realidade. Um conjunto de estrelas se movia na direção ditada pela realidade. Os demais se moviam de acordo com o cálculo. A diferença era óbvia. Está faltando um sistema de classe M nos dados, disse o mordomo. A estrela central deve ter cerca de 0,2 massas solares, pelos meus cálculos. Então, uma anã vermelha. Quase todas as estrelas na Via Láctea eram anãs vermelhas. Todos os exemplares mais massivos e brilhantes haviam se extinguido muito tempo atrás e se tornado anãs brancas. Um sistema desconhecido. É difícil de acreditar, disse Kepler. A humanidade já havia medido e registrado todas as estrelas da galáxia alguns gigaciclos antes. E fazia bem tempo que novas estrelas tinham deixado de nascer. Eu também acho, reforçou o mordomo. Alguém deve ter deletado esse sistema do banco de dados. Mas quem estaria em posição de fazer isso? Deve haver alguns bilhões de cópias. Todos os bancos de dados são regularmente sincronizados com a Terra. Então a adulteração deve ter acontecido lá. Quem é capaz de algo assim? Um programador de sistemas, disse o mordomo. Kepler prendeu a respiração. Isso era impossível. Significaria. Não, ele não conseguia acreditar nisso. Quantos deles sobraram? Perguntou. 7. Temos que descobrir quais deles estiveram na Terra. Isso, sim, é difícil, relatou o mordomo, porque não sabemos o momento da mudança. Poderia ter sido até 200 quilociclos atrás. Todos os programadores de sistemas provavelmente estiveram na Terra nesse tempo. Então temos que encontrar a resposta de outra forma, disse Kepler. Você tem alguma sugestão? Sim. Vamos procurar o motivo. Por que o sistema foi deletado? Para descobrir isso, teremos que ir lá. Obrigado, Johannes. Acho que era isso que Zene queria que você fizesse. Ciclo. IA 7.8, K2-288BB. O traje espacial fornecido por Pupi lhe servia perfeitamente. Quase se sentia melhor nele que em seu novo corpo, visto que o traje espacial aprimorava todos seus movimentos com músculos artificiais. O fato de que a gravidade em K2-288BB fosse significativamente maior que na Terra nem era perceptível. Mas também havia uma grande desvantagem. Não conseguia coçar o nariz, e agora tinha necessidade urgente de fazer isso. O visor de vidro estava na frente de seu rosto. Estendeu a mão até a fechadura para abri-la mais uma vez, mas o mordomo advertiu para que não o fizesse. A câmara será descomprimida em 15 segundos. Kepler olhou instintivamente para trás. Estava sozinho na câmara de descompressão. O mordomo seguiria após colocar a base em modo de espera. Kepler deu uma coçada entre as pernas. O traje era fino o suficiente ali. Sentiu-se aliviado. Era quase tão bom quanto poder coçar o nariz. Uma luz vermelha piscando sinalizava a extração de ar. A coisa estava ficando séria agora. A luz se apagou, a tampa da câmara de descompressão se abriu e o ambiente ficou um pouco mais claro ali dentro. Kepler subiu a escada. Tudo estava correndo com bastante tranquilidade. Ele alcançou a superfície do planeta e correu ao redor da câmara de descompressão algumas vezes. Nem ficou sem fôlego. Conseguia sentir o chão sob o solado do calçado, mas não conseguia sentir a neve fria da atmosfera congelada. O isolamento térmico era perfeito. Pisou em uma pedra. Kepler se abaixou, pegou a pedra e raspou a neve que a cobria. A pedra parecia preta à luz vermelha do sol. Ele estendeu a mão para trás e atirou a pedra em um arco alto no céu. Ela desapareceu imediatamente no crepúsculo. Mostre-me o caminho, disse. Uma flecha apareceu em seu visor. O módulo de pouso estava a cerca de 1 quilômetro da câmara de descompressão. Kepler flexionou os braços e se pôs a correr essa distância. Não sabia quando teria a próxima oportunidade de correr sob um céu aberto. O destino estava a 3.500 anos-luz de distância. A bordo da 99, o tempo passaria muito mais rápido, mas para o resto do universo ele desapareceria por 3.500 ciclos. Ah, bom, o que será que lhe importava o resto?
Kepler ficou parado e levantou o braço. Tempo, disse. Em seu antebraço apareceu um holograma de um Rolex antigo. O ponteiro dos segundos rastejava pelo mostrador. Esse era o tempo real. Na história humana antiga, esse era o único tempo que as pessoas conheciam. Kepler seguiu o ponteiro dos segundos com os olhos. Devia ser uma sensação horrível naquele então. Cada tic-tac do relógio levava os humanos um passo mais perto de suas mortes, e era um grande passo. 80 ciclos entre o nascimento e a morte, um total de 2,5 bilhões de passos. As pessoas deviam ficar terrivelmente estressadas. Mas ele tinha tempo. Sua vida terminaria em alguns gigaciclos, junto com o universo. Como comparar aquilo com 3.500 ciclos? Johannes, onde você se encontra? Eu já estou na nave. O mordomo devia tê-lo ultrapassado sem que ele percebesse. Kepler resfolegou. Teria que se apressar em tempo real. Independentemente dos longos períodos de tempo, se ele quisesse encontrar Zene, eles teriam que estar no mesmo lugar no mesmo segundo. Isso lhe parecia uma relíquia da história humana antiga. Por muito tempo, os cientistas haviam tentado encontrar uma maneira de mudar isso, mas o princípio parecia ter moldado esse universo. A velocidade da luz era imutável e não podia ser superada. Abaixo da seta no visor havia um indicador de distância. Kepler estreitou os olhos para observá-lo. A baixa pressão do ar em seu traje obviamente influenciava a capacidade de foco de seus olhos. Isso não aconteceria em um corpo artificial. Faltavam outros 300 metros. Já estou chegando, ele disse, e começou a andar. A nave era enorme e linda. Kepler estava olhando para uma 99 de perto, pela primeira vez. Seu corpo já havia viajado em uma destas muitas vezes, mas até agora sua consciência sempre havia sido transferida via link a laser. Ele se inclinou no console em frente ao seu assento e saboreou a vista. Na frente dele e de um dos lados brilhava a esfera gigante da planta de matéria escura. Ela brilhava em vermelho. Era quase como se estivesse brilhando desde o interior, mas essa devia ser a luz da estrela central. A esfera parecia uma versão massiva do orbe que Zeni havia escondido na madeira para ele. Claro! Essa devia ter sido uma dica que ele havia ignorado. Então, havia as velas enormes, 4 delas. Elas se projetavam no espaço acima, abaixo e para os lados. No momento, elas estavam meio enroladas, ou assim parecia. A luz da anã vermelha no centro do sistema não era capaz de movê-las. O número de sistemas nos quais uma nave poderia viajar simplesmente a vela vinha continuamente diminuindo nos últimos gigaciclos. Essa era outra razão pela qual viajar tinha se tornado tão caro. Em algum momento, todas as naves teriam que enrolar por completo suas velas. Já não mais atravessariam orgulhosamente os rincões mais escuros do universo, e sim teriam que confiar apenas na potência de seus sistemas de propulsão convencionais. Eles estavam indo em direção à esfera de energia. Havia um andaime ali que transportava os módulos de carga. Eram minúsculos comparados ao restante da nave. Ainda poderíamos entrar no link a laser, disse o mordomo. Temos um extrator de consciência a bordo. Não, obrigado. Somos mais flexíveis com a nave. Pode ser que nem haja um receptor de laser no sistema desaparecido. Considero isso improvável. Excluir um sistema do banco de dados é uma coisa, mas remover uma estrutura tão grande sem que ninguém perceba. Mas, como nos comunicaremos com um sistema que não existe? Temos as coordenadas. Isso já é o suficiente. Estou apenas pensando em você, Johannes. A aceleração é assassina. Você nunca voa em seu corpo, estando consciente. Então terei que aguentar o tranco. Ignição de propulsão em 3 minutos, anunciou o mordomo. Kepler nadava desnudo em uma massa espessa e gelatinosa. O mordomo alegou que não havia nada melhor para protegê-lo da aceleração, então ele tinha se metido alegremente na banheira. Havia uma máscara de respiração cobrindo seu rosto. Ele só conseguia ver manchas de cor, mas ouvia a voz do mordomo e as respostas da inteligência artificial da nave. Ainda há tempo para uma extração de consciência, disse o mordomo. Eu vou dar conta do recado. Temo que você não saiba no que está se metendo. Oxalá o mordomo estivesse equivocado. Mas Kepler teria que seguir adiante. Você pode aumentar o nível de alívio da dor com um comando vocal. Eu sei. Milhões de nanomáquinas nadavam na geleia, monitorando suas funções vitais e fornecendo analgésicos para sua corrente sanguínea, conforme necessário. Isso era pelo menos um pouco reconfortante. A temperatura da geleia era exatamente 36,7 graus.
Apesar disso, Kepler sentia frio e estava com medo. Mas ele nunca admitiria isso. Está na hora, disse o mordomo. Um punho agarrou Kepler e tentou esmagar seu corpo. Será que isso era normal? Ele fechou os olhos, mas o ambiente não ficou mais escuro. Então uma cortina vermelha apareceu ante seus olhos fechados. Atrás dela, ouvia-se uma batucada de tambores, 2 vezes por segundo ou até mais rápido. Devia ser seu coração. Ele precisava se acalmar. Kepler tentou respirar fundo, mas seu peito não se expandia. A geleia de repente estava dura como concreto. Ele havia cometido um erro. Deveria ter ouvido o mordomo. Mas então a pressão voltou ao normal. A cortina vermelha se abriu atrás de suas pálpebras, e ele via agora apenas escuridão. Abriu por fim os olhos. O que está acontecendo? Perguntou. Precisamos reabastecer. Pode sair daí se quiser. Kepler tocou fundo para se impulsionar para cima na banheira. Seu rosto emergiu da geleia. Estava olhando diretamente para uma janela enorme. A imagem estava um pouco borrada. Ainda devia haver um pouco de geleia no vidro da máscara de respiração. Ótima vista, não é mesmo? Acima deles flutuava a estrela K2-288b. Dali, parecia mais laranja que vermelha. Protuberâncias navegavam lentamente por sua superfície. Era uma visão grandiosa. Objetivamente, a anã vermelha poderia ser geriátrica, mas desse ponto de vista parecia poderosa e perigosa. Apesar de tudo, continuava sendo uma estrela cujo interior era tão quente que derretia átomos em novos elementos. Kepler não conseguia se lembrar de já ter visto uma estrela tão de perto. Uma das velas se moveu para seu campo de visão. Como a própria nave, era cravejada de células solares que convertiam a energia radiante da estrela em energia elétrica. Quanto tempo ficaremos em órbita? Kepler quis saber. Um dia. A extração de energia é muito ineficiente aqui. A próxima esfera de Dyson está a 10 anos-luz de distância. Teremos que reabastecer lá para o grande salto. Ótimo! Isso significava que ele seria torturado mais 4 vezes, cada vez que acelerassem e novamente quando freassem. Talvez ele devesse extrair sua consciência, afinal. Mas ele já havia decidido chegar e cumprimentar Wang Zhenyi exatamente nessa forma em que se encontrava. Ciclo YC3.4, IRS 133N. Começar. Ordenou Gropius, e em seguida ele ativou a unidade de propulsão. Tudo agora dependia de quão precisas eram suas simulações. Ele desacelerou seu relógio de sistema, que era seu senso interno de tempo, justamente para que o tempo passasse 10 vezes mais rápido para ele. O asteroide se pôs em movimento. Walter Gropius, o arquiteto do céu, inspecionou o curso do asteroide. Parecia bom. Tinha o impulso necessário. Gropius desconectou o sistema de propulsão e, então, transferiu-se com um pulso de laser para o destino do asteroide, que seria um planeta terrestre, aproximadamente do tamanho da Terra. O asteroide não colidiria com o planeta nos próximos 20 ciclos, então Gropius desacelerou seu relógio de sistema ainda mais. O equivalente a cada ano da Terra agora era apenas meio minuto para ele. O planeta não era digno de pena, por assim dizer. Como quase todos os planetas da Via Láctea, nunca havia abrigado vida. Então chegou a hora. O asteroide impactou. Tinha metade do tamanho da Lua terrestre. O impacto foi catastrófico. A estação orbital onde Gropius se encontrava foi atingida por pedaços da crosta do planeta. Para se manter em segurança, o arquiteto transferiu sua consciência para o gigante gasoso que orbitava mais afastado. O asteroide não apenas arrancou um pedaço do planeta, mas também alterou seu curso. O planeta foi desviado para o centro do sistema, onde interrompeu a rotação de outro planeta. Isso abriu espaço maior e causou uma ressonância no enorme planeta gasoso que, por sua vez, tinha massa suficiente para influenciar o Sol. Gropius não precisou de muita coisa. Apenas um pequeno movimento da estrela na direção correta. Era isso que essa manobra deveria desencadear. Ele fez o tempo correr um pouco mais rápido. A estrela no centro do sistema planetário, I3N, não estava sozinha. Ela se movia em um grupo compacto, chamado IRS-13, com pelo menos uma dúzia de outras estrelas, circundando um buraco negro de tamanho médio. O fato de que I3N estivesse dançando em uma melodia diferente não deixava de ter influência sobre suas 12 companheiras. Elas alteraram suas órbitas em volta do buraco negro. Mas I3N era apenas um meio para um fim. O alvo principal do arquiteto era I3C.
Esta estrela era mais próxima do buraco negro e, assim como suas simulações tinham demonstrado, sua órbita agora estava oscilando intensamente o suficiente para movê-la perigosamente para perto. Gropius estava animado. A armadilha logo se ativaria. Se I3C ultrapassasse a distância mínima segura, seu tempo estaria terminado. Mas então I2 se acelerou. Essa estrela normal de repente deu um salto para frente, como se estivesse tentando escapar das demais. Gropius não havia previsto isso. Aparentemente, I2 não estava apenas preenchendo o buraco deixado por E3C, mas também não estava diminuindo a velocidade. Uma lacuna se abriu na constelação das 3 estrelas, uma depressão gravitacional, e então o que teria que acontecer aconteceu. I3C foi puxado de volta por suas amigas e, portanto, resgatada do buraco negro. A missão de Gropius havia falhado. Sua simulação não tinha levado todos os fatores em consideração. Ele ficou irritado. Foi isso que aconteceu por não terem lhe dado tempo suficiente. Não era fácil alimentar buracos negros, embora supostamente engolissem tudo e nunca perdessem nada. Pelo visto, estava longe de ser brincadeira de criança levar um objeto tão perto de um buraco negro para que o objeto simplesmente desaparecesse no buraco. Especialmente quando se tratava de uma estrela. Ele reproduziu a simulação mais uma vez. Era a 5ª tentativa fracassada. Ele não tinha tanta certeza agora de que havia sido uma boa ideia selecionar o IRS-13 como playground para os testes. Um par de estrelas orbitando ao redor de um buraco negro de tamanho médio teria sido simples o suficiente, ele pensou. Mas, mesmo se encontrasse uma solução, ele não tinha certeza de que tal solução pudesse ser transferida com sucesso para Sagitário A*. O enorme buraco negro no centro da Via Láctea, inchado para 3 vezes seu tamanho desde a colisão com Andrômeda, era o alvo real. Gropius estava orgulhoso de fazer parte disso. O projeto de resgate seria a obra-prima da humanidade e, provavelmente, última grande conquista. Se fosse um projeto bem-sucedido, garantiria a própria sobrevivência por 1 ou 2 gigaciclos. A energia estaria novamente disponível em excesso. Porém, para que isso acontecesse, eles teriam que transformar o núcleo da galáxia em um AGN, um núcleo galáctico ativo, também conhecido como quasar. Quasares eram objetos celestes tão imensamente brilhantes que ainda eram reconhecíveis a uma distância de bilhões de anos-luz. Uma gigantesca esfera de Dyson construída ao redor de um quasar, absorvendo toda a energia que seria irradiada para o espaço, atenderia por si só a todas as necessidades energéticas da humanidade. Mas todos os quasares conhecidos estavam bem distantes. E assim, a fim de criar um, eles teriam que transformar o buraco negro no centro da própria Via Láctea. Os experimentos de Gropius no IRS-13 deveriam ser a preparação para esse enorme projeto, pelo menos a primeira parte dele. Ele deveria despertar o buraco negro, Sagitário A*. Para despertar um buraco negro e transformá-lo em um núcleo galáctico ativo, seria preciso alimentá-lo com matéria do maior número possível de estrelas. A Via Láctea tinha 200 bilhões de estrelas. Um grande número delas eram agora anãs brancas e vermelhas, mas isso não importava, definitivamente havia matéria suficiente ali para alimentá-lo. No entanto, ninguém sabia exatamente quanto de nutrição Sagitário A* precisava para se transformar em um quasar, muito menos em que ponto do tempo ocorreria essa transformação. Então eles tinham que ser capazes de enviar o maior número possível de estrelas para dentro dele, em um curto espaço de tempo. Vários arquitetos do céu haviam desenvolvido planos para isso. Mas as ideias de Gropius tinham se alinhado com o acordo da convenção, e agora ele sabia a razão. Por conta dele, ninguém teria que fazer qualquer sacrifício. Ele seguia o princípio da borboleta, pequenas causas deveriam desencadear efeitos significativos. Mas ele tinha acabado de ver mais uma vez o quão complicado era planejar esses efeitos com antecedência e com alguma precisão. Talvez eles devessem ter enviado 10.000 anãs brancas para o buraco negro, equipadas com unidades de propulsão, como havia sugerido seu concorrente Le Corbusier. Mas a humanidade teria que investir uma proporção considerável de seus estoques de energia nesse conceito. Gropius se transferiu de volta para a unidade de propulsão que havia tirado o asteroide do curso. Ele teria que considerar uma maneira mais direta de separar as estrelas desse pequeno grupo. Acelerou o seu relógio de sistema. O tempo voltava a passar lentamente, como nos tempos antigos. Isso lhe daria um prazo suficiente para poder contemplar completamente o problema. Ciclo YC 3.7, Esfera de Dyson 3Z. A viagem foi uma grande aventura. Kepler tinha deixado de se sentir incomodado por tê-la aceitado. Em todos os seus voos interestelares anteriores, ele não havia experimentado muito da viagem em si. Afinal, sua consciência havia sempre sido dividida em seus bits informativos e viajado ao longo de um feixe de laser modulado, enquanto seu corpo permanecia dormindo sem alma.
Agora ele estava experimentando o que realmente significava viajar no espaço, um tédio sem fim, interrompido por paradas ocasionais em postos de reabastecimento. Até esse ponto, Kepler havia saboreado particularmente o tédio. Para ele, isso significava lazer, e realmente gostava de tudo isso. Em ocasiões, balançava-se em sua geleia, de vez em quando comendo algo que era despejado em sua boca por uma mangueira, e então dava uma olhada no nada à sua frente e, por fim, voltava a dormir, protegido pela massa molenga. Não tinha saído de sua cova de sono, e a dor que havia experimentado no início tinha diminuído significativamente. O fato de que o tempo passasse lentamente em uma 99 a 99% da velocidade da luz era apenas um lado da moeda. O outro era que, com ele a bordo, a nave não conseguia acelerar forte, de forma contínua. Isso significava que ela demorava mais para atingir a velocidade máxima. De fato, o voo até então consistia quase inteiramente em acelerar e frear, e ambas as ações eram bastante desconfortáveis. Agora eles teriam uma longa fase de frenagem para encararem. O mordomo declarou que haviam chegado à esfera de Dyson 3e, sua primeira e única escala. Kepler procurou no céu, mas não conseguiu ver nada. Tem certeza de que estamos no lugar certo? Perguntou. Sim, Johannes, estamos. Kepler deu de ombros. Nesse sistema, não havia planetas cujos padrões de movimento pudessem revelar a posição de uma estrela central. Ele era um astrônomo. Estava interessado em fenômenos celestes naturais, não em objetos artificiais. Sempre tinha se esquivado da arquitetura do céu como assunto, não porque parecesse menos valioso para ele, mas porque os arquitetos interferiam na ordem natural do universo. Eles deslocavam planetas para zonas habitáveis, visando o aumento do rendimento das plantações. Eles regulavam os pulsos magnéticos das estrelas, a fim de protegerem colônias humanas de explosões mortais. E construíram esferas gigantescas ao em volta de fogos celestes especialmente brilhantes, usando a energia extraída deles mesmos, para permitir que a viagem interestelar humana continuasse, independentemente das marés galácticas. Isso era realmente necessário. Tudo já não se movia rápido o suficiente por conta própria. O Sol vagava pela Via Láctea a 220 km por segundo. Se você tivesse tempo e paciência suficientes, poderia facilmente alcançar cada quintal da Via Láctea em 240 megaciclos. Kepler sempre tinha dado como certo que o universo um dia se vingaria dessa arrogância. Mas isso não tinha acontecido. Seus próprios pensamentos acabaram sendo arrogância. O universo não dava a mínima para a humanidade. Ele havia nascido, havia crescido e, eventualmente, morreria. Nada mais contava. Isso tinha feito com que Kepler sentisse um pouco mais de simpatia pelos arquitetos. Como você deveria reconhecer uma esfera de Dyson? Mesmo que nunca tivesse aprendido a fazê-lo, ele deveria ser capaz de extrapolar usando seu conhecimento de física. Obviamente, a esfera devia ser visível em infravermelho, com o espectro de um corpo negro, pelo menos se não fosse defeituosa. Era evidente que esta esfera de Dyson não estava totalmente funcional, ou ele já teria detectado na faixa óptica, visto que suas protuberâncias seriam visíveis. Ele mudou a tela para infravermelho. E lá estava. Bem na frente deles pairava uma esfera perfeita cuja superfície preta como breu brilhava em infravermelho. Ele teve que dar crédito aos arquitetos. Erigir tal construção era uma obra-prima e absolutamente digna de um humano. Porque era, assim como um humano, o parasita perfeito. A esfera absorvia toda a energia emitida pela estrela. Parte dela era emitida em infravermelho, o que era inevitável devido às leis da física. Mas a maior parte era utilizável. Normalmente, fábricas automatizadas distribuídas pela superfície externa da esfera concentravam a energia produzindo matéria escura, que poderia então ser usada nos propulsores das espaçonaves de reabastecimento. Ou eles a armazenavam para acionar o enorme trilho-guia laser, que Kepler sempre tinha usado até agora para se disparar pelo universo. Quanto tempo ficaremos aqui? Perguntou Kepler. O reabastecimento levará um dia, no máximo, respondeu o mordomo. Voaremos um pouco mais perto para que as barcaças possam nos alcançar mais facilmente. Kepler desejou poder dar uma ida lá fora. Certamente teria uma visão melhor da superfície da espaçonave. Mas seu corpo biológico era um obstáculo. Ele teria que vestir um traje espacial, sair e então procurar o melhor lugar na parte externa da nave de 1 quilômetro de comprimento. Não, obrigado. Ele preferia permanecer faceiro em seu banho de geleia. Sempre poderia usar a tela acima dele para aumentar e diminuir o zoom quando quisesse, tendo ali exibidos todos os feeds de câmera da nave. Demorou um pouco para que algo acontecesse. Então, uma luz branca intermitente apareceu acima da concha da esfera.
Devia ser uma das barcaças que o mordomo tinha mencionado. Kepler trouxe opticamente a nave de carga para mais perto. Parecia uma versão em miniatura da 99. A barcaça consistia em uma esfera contendo matéria escura e 2 velas. Mas as velas estavam localizadas na frente, não atrás. Estavam plenas. Claramente, um pulso da esfera as estava atingindo. Era como se alguém estivesse fazendo um pedaço de papel permanecer no ar, soprando repetidamente em sua parte inferior, cronometrando as baforadas para que atingissem apenas os momentos certos. Isso significava que a barcaça não precisava de sua própria propulsão. Provavelmente também era ineficiente, porque a matéria escura era pesada. Para a propulsão de espaçonaves, a matéria escura tinha uma grande vantagem. Você poderia empilhá-la em grandes montanhas se quisesse, sem que nada acontecesse. A matéria comum, se houvesse muito dela em um espaço estreitamente definido, formaria um buraco negro e se desintegraria. A matéria escura, por outro lado, não causava tais problemas. Concentrada na barriga da espaçonave, de fato, sua massa pura curvava o espaço de modo que a nave rolava ladeira abaixo, por assim dizer. Era propulsão sem radiação ou calor. Mas é claro que não existia movimento perpétuo. A matéria escura se esgotava com o tempo e tinha que ser substituída em estações de reabastecimento como essa em que estávamos. A primeira barcaça se aproximou da 99. Kepler nunca havia observado o processo de reabastecimento antes. Será que uma escotilha simplesmente se abriria na espaçonave? Não podia ser tão simples, pensou Kepler. Ele se lembrou da grande desvantagem da matéria escura. Ela não gostava de ser capturada. Em princípio, ela só respondia à gravidade. Mas a gravidade sempre atrai. Para efetivamente encerrar algo, você precisava de uma força repulsiva. Os humanos vinham tentando havia muito tempo usar energia escura para isso, mas não tinham conseguido. Até hoje, ninguém tinha entendido o princípio da energia escura. Os cientistas ainda estavam discutindo se era mesmo um fenômeno real, ou simplesmente uma propriedade fundamental do cosmos. Se algumas pessoas eram pequenas e gordas, enquanto outras eram altas e magras, por que o cosmos não deveria simplesmente ter esta ou aquela quantidade de energia escura? Na parte externa do propulsor, abriu-se uma escotilha, que era aproximadamente o dobro do tamanho da barcaça. Ela simplesmente se deslizou para o lado. A barcaça respondeu abrindo sua esfera de transporte até a metade. O que aconteceria depois? Seria tão simples assim? Ele deveria ter prestado mais atenção à arquitetura. O procedimento de carregamento parece tão simples, disse Kepler. Isso não traía o fato de que ele não entendia o princípio por trás do evento, mas havia uma chance de que o mordomo o explicasse. Eu o acho fascinante, disse o mordomo. Tão complicado e, ainda assim, tão simples. Não era isso que esperava ouvir, mas então ele descobriu por si mesmo. Era brincadeira de criança. A matéria escura seguia o gradiente. Ela fluiu para onde já havia massa significativa. Não era diferente de virar uma pá cheia de terra sobre um túmulo. A terra se lançava para baixo automaticamente. Uma pena que não podemos ver, disse Kepler. Isso é verdade. Mas eu não recomendaria que ninguém chegasse muito perto do fluxo. É algo como um redemoinho gravitacional em andamento. Qualquer coisa que entrasse ali seria inevitavelmente puxada para o núcleo do propulsor. Quer dizer que o tanque não se enche gradualmente com mais e mais matéria normal. Certamente, repus o mordomo. É por isso que a nave tem que ser limpa uma vez a cada 500 milhões de anos-luz. E se você não fizer isso? Então em algum momento você terá um buraco negro dentro do propulsor. Mas isso nunca aconteceu, pelo menos não em circunstâncias normais. O que você quer dizer? Colombo foi meio que devorado por sua nave alguns megaciclos atrás. Mas isso envolveu sabotagem. Em vez de matéria escura, os tanques tinham sido preenchidos com 50% de matéria normal. Nunca veio à tona quem ou o que foi responsável. Mas isso não vai acontecer com a gente, não é mesmo? Não. Não se preocupe. Estou iluminando a área por onde a matéria escura está fluindo. Mas não há nada para ver. Se é assim, está tudo bem. A matéria escura é invisível e só pode ser observada por meio de seu efeito gravitacional. Enquanto não pudermos ver nada, não há matéria normal ali. Isso me tranquiliza, expressou-se Kepler. A mim também, admitiu o mordomo. Meu instinto de sobrevivência não é menos aguçado que o seu. Acredito que seja até um pouco mais. Será que a inteligência artificial estava alegando que se agarraria à vida com mais tenacidade que Kepler?
O mordomo era bastante presunçoso. Mas será que poderia estar certo? Ciclo YF 1.6 Terra. Na forma de quintilhões de fragmentos de informação, Pierre e Marie Curie alcançaram as antenas que cobriam 2/3 da face oculta da Lua. Seus constituintes tinham sido coletados e finalmente tinham chegado a um cabo óptico da espessura de um braço humano, que os tinha transportado à velocidade da luz para o outro lado da Lua. Desse ponto, um retransmissor de rádio os entregava à estação de guarda que flutuava a 450 quilômetros acima da superfície da Terra. O guardião os deteve bem ali. Ele se apresentou a eles como um ser alado, um anjo. Sejam bem-vindos ao berço da humanidade, disse. Nós o saudamos, guardião. Pierre e Marie Curie estavam de mãos dadas diante do anjo, que era quase 2 vezes mais alto que eles. Os dois geralmente compartilhavam um corpo, mas aqui, na realidade virtual da inteligência artificial que abrangia o globo, apenas suas consciências estavam presentes. Nada do que estavam vendo era real, e ainda assim, para eles, parecia genuinamente real. O anjo sorriu gentilmente, mas eles sabiam que sem sua permissão não seriam capazes de ir mais longe. O guardião da Terra era invencível. Muitas pessoas tinham tentado sobrepujá-lo. Os hackers mais talentosos já haviam falhado. Supunha-se que somente Odisseu tinha obtido sucesso, mas desde então ninguém mais tinha ouvido falar dele. O que os traz aqui? Quis saber o guardião. Trabalho, respondeu Pierre. Mas também curiosidade, é claro, acrescentou Marie. Não faria mal colocar o guardião em um clima amigável. Dizia-se que ele era muito orgulhoso de seu dever de proteger a Terra. Fico feliz. Vocês podem permanecer a bordo da estação de guarda indefinidamente. Sua visita aqui é gratuita. O programa de memória da Terra cobre todos os custos de energia de sua viagem e sua estadia aqui. Obrigada, guardião, disse Marie. Pierre apertou a mão dela. Parecia estar tão impressionado com o anjo quanto ela. Se precisarem de mim, é só chamar, disse o guardião. Nós precisamos entrar no depósito de memórias, anunciou Pierre. O rosto do anjo mudou de expressão. Seu sorriso desapareceu. A Terra em si tem acesso negado. Sinto muito, replicou o anjo. Mas seu rosto não mostrava nenhum tipo de remorso. Temos uma permissão especial da convenção para visitar a Terra, insistiu Pierre. Espere, eu a tenho aqui comigo. Ele tirou um formulário do bolso da calça. Era um pedaço de papel comum. Mas isso era irrelevante, porque era apenas um símbolo. Todas as informações necessárias estavam embutidas nele. Pierre levantou o formulário. As poderosas asas de anjo se moveram na direção dos visitantes. O papel voou no ar como um pequeno pássaro em fase de aprendizagem. Então, desapareceu. O anjo sorriu novamente. Muito obrigado, Pierre e Marie Curie. Vocês têm permissão para pisar na Terra. Eu os parabenizo. No último megaciclo, a Terra teve apenas 4 visitantes. Obrigada, guardião, disse Marie, entrelaçando os braços com Pierre. Primeiro, gostaríamos muito de ver o planeta. Claro. Há vários corpos de convidados disponíveis. Podem escolher qualquer um deles. Não há mais ninguém na estação no momento. Examinaram os corpos dos convidados pela câmera. Era uma sensação estranha. Marie se sentia como uma voyeur. Obviamente, costumava haver muito mais visitantes aqui. Na maioria das estações, havia apenas um corpo de convidado. Foi por isso que, em algum momento, eles mesmos tinham tido a ideia de compartilhar um corpo. Mas aqui, isso faz pensar em um carnaval, ou sou apenas eu? Ela perguntou. PSHH. Não sei se o guardião pode nos ouvir, respondeu Pierre. Não quero irritá-lo. Beleza, ela repus. O que você acha do homem de casaco ali à esquerda? Indagou Pierre. Ele parece o mordomo presunçoso de Zene. Vamos com o unicórnio, ela replicou. Você sabe que odeio criaturas míticas. Eu só quero experimentar isso uma vez. Pelo menos, vamos tentar encontrar algo que não tenha gênero. Isso se encaixa melhor em nossa configuração, disse Pierre. Configuração. É assim que você nos define. Foi uma decisão consciente. Se quiser, podemos reverter o procedimento. Não, querida, eu certamente não quero uma reversão. Não me chame de querida, Pierre. Perdoe-me. E esse aqui? A câmera deu zoom em um ser andrógeno vestindo roupas de ginástica. Marie suspirou silenciosamente.
Tudo bem, declarou. Então, este é o famoso berço da humanidade, disse Pierre, apontando para cima. Estavam de pé no telhado da estação espacial. Acima deles, pendia uma imensa esfera marrom. Costumava ser chamada de planeta azul, mas isso era coisa de vários gigaciclos atrás, um tempo antes de que a estrela central tivesse se expandido para uma gigante vermelha. Para Marie, a Terra parecia desolada. O planeta lembrava uma maçã seca e murcha. A superfície estava coberta de rachaduras. Onde havia oceanos agora havia apenas bacias profundas e empoeiradas. Não havia mais nuvens, porque a atmosfera tinha sido removida. Apesar de que, uma pequena porção dessa atmosfera havia sido renovada do interior da Terra, razão pela qual havia neve novamente nas altas cadeias de montanhas. Mas não era água congelada, era cristalizada, flocos de neve. Desde que o Sol tinha se encolhido para uma anã branca, a superfície dificilmente permanecia mais quente que menos 100 graus. Por que não resgatamos a Terra naquela época? Ela perguntou. Será que tínhamos a tecnologia? Marie se assustou quando o anjo guardião se materializou ao seu lado. Ela estendeu a mão para tocá-lo, mas não conseguiu se encostar em nada. Era apenas uma projeção. Mas ele devia ter ouvido a pergunta. Foi uma questão de vontade, ele disse. No começo, os humanos não queriam remodelar seu planeta, e logo ficou tarde demais. Seu interior já havia sido escavado e preenchido com unidades de armazenamento. O que acontecia na superfície não era relevante, desde que a tecnologia no interior estivesse em segurança. Você parece triste com isso, disse Marie. O anjo devia ter sido uma inteligência artificial antiga, talvez até de uma época antes de haver qualquer designação de nível. Sim, estou, anunciou o anjo. A Terra era indescritivelmente verde. Era um planeta extraordinário. Podemos transformar qualquer planeta em um paraíso verde a qualquer momento, disse Pierre. Isso é correto. Mas, até onde sei, já não existe um único planeta verde habitado por humanos. Não é estranho. O guardião estava certo. Os humanos eram estranhos. Por que ninguém tinha um paraíso verde? Então, diga pra gente, espetou Pierre, por que os humanos não vivem em planetas verdes? Porque vocês poderiam construir um a qualquer momento, respondeu o anjo guardião, e desapareceu. Isso é verdade, disse Marie. Pierre replicou em seus pensamentos para que ninguém pudesse espioná-los. Se ele soubesse dos nossos planos, ele não teria dito isso. Ciclo YF 1.7, Terra. Eles pousaram o transportador espacial no meio da Europa. Eram 5 horas, horário local, que provavelmente costumava ser chamado de amanhecer. Mas a anã branca no céu dificilmente parecia mais brilhante do que a lua costumava brilhar à noite. Eles podiam ver altas montanhas à sua volta, supostamente os Alpes. A paisagem era marrom. Marie não tinha esperado outra coisa. Havia um portão enorme na encosta da montanha à frente deles. Caminharam em direção a ele. Ninguém havia dito a eles para onde precisavam ir, mas esse portão devia ser o caminho. Era uma caminhada curta, e eles a converteram em um jogo, cada um assumindo o controle de uma perna do corpo. Era divertido. Às vezes, Marie demorava um pouco mais para dar um passo. Pierre rapidamente ficava impaciente. Mas se ele movia a perna muito cedo, o corpo tropeçava. Eles caíram 3 vezes. O guardião até perguntou pelo rádio se estavam bem. Marie o tranquilizou. Quando chegaram, deram-se conta de que o portão era realmente enorme. Eu me pergunto se isso foi aberto alguma vez, pensaram Marie e Pierre ao mesmo tempo. Bem no fundo, uma minúscula porta se abriu. Deve ser por onde deveríamos entrar. Marie deixou Pierre assumir a caminhada. Entraram em uma passagem que parecia um corredor de escritório. Portas levavam para a esquerda e para a direita. Pierre abriu uma das portas à direita. Atrás dela havia um banheiro. Continuaram em frente, passando por uma porta um pouco maior e chegaram a uma passagem escura. Seus passos ecoavam. Esse não era mais um típico corredor de escritório. Pierre ativou o modo noturno do corpo e imediatamente o desligou, enquanto a luz de repente florescia em volta deles. O sistema automatizado devia ter registrado sua presença e ativado a iluminação. Estavam parados no final de uma passarela aparentemente sem fim. Ao lado dos guarda-corpos à esquerda e à direita, prateleiras de metal se estendiam acima e abaixo. Não havia piso ou teto à vista. As prateleiras tinham uma estrutura aberta, de modo que era possível ver através delas. O corpo dele se apoiou firme contra um poste e se aventurou a olhar para baixo.
Ficaram profundamente impressionados, embora não fosse sua primeira visita. Encontravam-se em uma caverna gigantesca, cheia de prateleiras de cima a baixo e da frente para trás. Unidades de armazenamento e computação estavam dispostas nas prateleiras. As memórias externalizadas de todos os indivíduos ainda vivos estavam arquivadas aqui, bem como todos os seus vínculos entre si. Estavam agora caminhando pela memória coletiva da humanidade, para cometer um assassinato, o assassinato de uma pessoa que ainda estava viva. Tinha sido ideia de Marie. Se você poderia remover um sistema planetário, então por que não uma pessoa irritante? Pierre tinha concordado imediatamente. Ele até havia desejado sorte a ela, mas o fato era que ela se tornaria uma assassina. O pensamento deixava Marie desconfortável, mas ela não reprimiria porque o mais certo era que ela deveria conviver com isso. Ela teria que deixar claro em sua mente que se tratava de um assassinato deliberado, um ataque, embora houvesse um enorme tempo de espera. A pessoa que eles iriam deletar completamente dos estoques de memória, a princípio, não se daria conta do crime deles. O banco de dados da Terra era sincronizado regularmente com todos os demais bancos de dados da Via Láctea. Isso levava muito tempo. Em 100 ciclos, as estrelas dentro de um raio de 100 anos-luz seriam afetadas. Em 25 quilociclos, ninguém no centro galáctico se lembraria mais dessa pessoa. Seriam 200.000 ciclos antes de que cada memória fosse extinta, se você tomasse como limite o extremo oposto da Via Láctea. Só então o crime de Marie estaria efetivado. Mas o vasto período de tempo não a preocupava, pois eles tinham tempo, muito tempo. Em seus pensamentos, Marie estendeu a mão para Pierre. Seu marido retribuiu o gesto. Na vida de um imortal, 1 milhão de anos eram apenas um momento. Todavia, seus planos alcançavam um futuro distante, mais longe do que qualquer outro plano jamais concebido por um humano. Ciclo YF 1.8 Terra. O casal já havia parecido estranho para ele ontem. Multisséries que gostavam de passar tempo em um corpo compartilhado não eram incomuns, embora o guardião ainda se lembrasse de uma época em que esse não era o caso. Mas ambos haviam fechado suas consciências para ele. E ele entendia isso, é claro. Em sua maioria, os visitantes sentiam sua presença e tentavam bloqueá-lo. Mas Pierre e Marie Curie haviam conseguido isso com bastante maestria, como se tivessem treinado para a ocasião. Nem uma só vez ele havia conseguido formar uma soma de verificação de suas consciências, para compará-las com a lista de visitantes anteriores. Embora parecessem desconhecidos para ele, isso não significava nada. Ele não reconhecia os visitantes por seus nomes ou aparências. Ele criava valores de verificação de características únicas. Nomes e aparências podiam mudar. As propriedades de uma consciência, no entanto, eram estáveis em gigaciclos, mesmo que geralmente mudassem de valores extremos para a faixa intermediária. Ele os havia perdido de vista quando os Curies desapareceram além do portão. Não havia câmeras nas áreas de armazenamento. Será que já haviam implementado o que tinham vindo fazer ali? O guardião não tinha certeza, e ele odiava esse sentimento. Os armazenamentos de memória da Terra eram construídos como um cérebro humano. As informações eram colocadas em áreas com um tema comum. Isso às vezes tornava a busca mais difícil, mas tinha a vantagem de que dados semelhantes podiam ser estimulados e fortalecidos, e isso economizava muita energia no final. Havia outra desvantagem. As inconsistências não eram tão evidentes, falsas memórias podiam surgir da recombinação de conteúdo existente. Os armazenamentos de memórias pressupunham um usuário bem-intencionado, que se asseguraria de que nenhuma inconsistência ou contradição fosse deixada para trás. No entanto, o guardião tinha certeza de que os Curies não pertenciam a essa classe de visitantes. Isso já era indicado pelo fato de que eles haviam solicitado acesso à Terra. A permissão da convenção era genuína. Mas qual deveria ser o propósito da visita deles? O próprio guardião poderia, sem dúvida, ter resolvido qualquer problema nos estoques de memória. Alguém só precisaria pedir a ele via link a laser. E o acesso de dados poderia ser facilmente feito à distância. Ele teria que se apressar. O transportador com os 2 convidados indesejados estava atracando na estação de guarda. Ele queria submeter os Curies a um pequeno teste antes que pudessem sair via link a laser. Ele os observava pelo sistema de câmeras. O corpo que haviam escolhido marchava pelo passadiço. Nem sequer se virou para um último vislumbre da Terra, algo que a maioria dos visitantes não queria perder. Os 2 estavam obviamente querendo sair desse corpo o mais rápido possível. Será que o guardião sentia alguma aura de consciência culpada? Era difícil dizer. Os Curies continuavam bloqueando-o com eficiência. Logo eles chegaram ao extrator.
O corpo estava encostado na parede. A consciência combinada foi lida por meio de uma conexão elétrica. Nesse ponto, o guardião poderia interferir. Ele não conseguia ler suas consciências, que eram impenetravelmente criptografadas. Mas ele podia reproduzir informações que não correspondiam à realidade. Ele colocou Pierre e Marie Curie em um mundo que eles não esperavam. Consistia em um feixe de 30 centímetros de largura que corria, sem começo nem fim, 100 metros acima de um oceano de lava. Merda! O que é isso? Gritou Marie. Ele tinha conseguido surpreendê-los. Marie se balançou para frente e para trás. Pierre segurou o braço dela. Fiquem bem calma, ele disse. Isso deve ser um erro. Um erro? Que tipo de erro? Nada disso é real, Marie. Lembre-se, acabamos de nos extrair do corpo. Só pode ser um erro na matriz. O guardião fez um vento quente se levantar desde baixo. O vento carregou o calor para cima e fez o feixe oscilar. Bem, parece muito real para mim, declarou Marie. Eu sei. Tenho certeza de que acabará em breve. Não acabaria. O guardião deixou o vento aumentar até virar uma tempestade. Ele não lhes daria paz. Uma pedra preta caiu em alta velocidade desde o céu sobre a lava, de modo que a rocha derretida brilhante espirrou para cima. Mais uma vez a tempestade puxou o feixe e, por fim, o guardião conseguiu. Marie caiu. Ela reagiu com pânico, perdeu o controle e esse foi o momento em que ela não conseguiu mais evitar que sua consciência se abrisse. O guardião percebeu o que Marie havia feito. Era monstruoso. Ele ficou tão chocado que quase a deixou cair na lava. No último momento, ele se materializou no mundo estranho, resgatou-a e a carregou para cima. Então a colocou de volta no feixe e se afastou deles, levado pela forte corrente ascendente. Ele não precisou bater as asas nenhuma vez. Aí está você, disse Pierre. Já era a hora. Ele parecia aliviado. O mais certo é que não sabia que os pensamentos de Marie os haviam traído. Obrigada por me pegar, disse Marie. Ela não olhou para o guardião. Obviamente, estava com a consciência pesada, mas esperava que ele não tivesse percebido nada. Isso foi um teste, disse o anjo guardião em uma voz alta e ameaçadora. E nós não passamos, certo? Pierre quis saber. Não parecia nem um pouco nervoso. Será que não sabia do que o guardião era capaz? O anjo era juiz e carrasco ao mesmo tempo. A integridade do estoque de memórias era sua maior prioridade. Vocês não passaram. Eu os condeno à morte pela desintegração de suas consciências. Isso significava que cada fatia, cada grão, cada pensamento de uma consciência seria dividido para que a reconstituição fosse impossível. E todos os backups seriam destruídos. Não era uma morte dolorosa, mas era permanente. Ambos a haviam merecido. Eu disse, Marie, sua beócia. Isso não é real. Nada aqui é real. Ainda estamos na matriz da estação de guarda. Pierre Curie tirou um objeto preto do bolso. O objeto parecia uma arma. O programador do sistema havia dado a ele para emergências. Um disparo e qualquer objeto virtual seria destruído. Pierre apontou para o guardião. O que é isso? Perguntou o anjo. Vou matá-lo antes que você nos mate, explicou Pierre Curie. Ele puxou o gatilho. Uma bala invisível voou da arma na velocidade da luz. Atingiu o anjo guardião flutuante no coração. Um fio de sangue correu sobre sua pele branca. Então se dissolveu em uma chuva de penas, cristais e poeira fina. Muito impressionante, desabafou Marie. Eu adoraria saber quem programou isso. Pierre pegou Marie pela mão. A paisagem de lava virtual criada pelo guardião desapareceu. O emissor de laser se evidenciou à sua frente. Eles pisaram em uma plataforma e se dissolveram em luz.